aquilo que é o mercado das viagens de negócio. Eu não faria, se calhar, normalmente, mas como todos percebem, aquilo que era o mercado há um pouco mais de um ano, temos grandes interrogações sobre aquilo que será o mercado, espero, dentro de uns meses, de umas semanas, de uns meses, quando iremos voltar à normalidade. Portanto, é aquilo que eu chamo aqui ao day before e ao day after. Depois também falarei um pouco daquilo que é a proposta de valor das chamadas Travel Management Companies e, por fim, partilhar convosco um pouco aquilo que eu penso que são oportunidades num mundo que está em plena transformação e, portanto, mais o mundo muda, mais ele oferece oportunidades para quem as consegue agarrar e também dizer-vos que as crises são são geradores de oportunidades e nós todos temos em memória a crise financeira que atravessamos faz agora cerca de 10 anos e ela teve um impacto, acabou por ter um impacto bastante positivo, descontando obviamente todos aqueles que sofreram com essa crise, mas acabou por ter um impacto positivo para o país. E certamente esta crise irá também gerar aspectos bastante positivos. Portanto, sobre o mercado das viagens de negócio, estes são dados mundiais, portanto, como vemos neste gráfico, tem havido uma evolução, um crescimento constante desde o ano 2000 até o ano de 2019 da indústria das viagens de negócio, com umas pequenas correções. Uma delas é associada ao 11 de setembro, que aconteceu lá em Nova Iorque. Depois tivemos outra pequena contração em 2009, consequência da crise financeira que eu estava a referir. E depois há aqui uma cambalhota enorme, como vê na última parte do gráfico, do lado direito, 2020, notamos aqui uma redução significativa que todos sabem bem porquê. Relativamente à evolução dos consumos, víamos também em percentagem, portanto, ano após ano, víamos também uma tendência sempre positiva, um crescimento, portanto, favorável. Era uma indústria em plena, com muita energia, em pleno desenvolvimento, também com algumas correções associadas aos fatores que eu referi, e mais uma vez, aqui notamos menos 60% no ano passado, portanto, uma contração fortíssima deste nosso setor. Este slide ilustra, e acho que é interessante, eu não tenho infelizmente para Portugal, mas provavelmente a repartição não será muito longe de uns 70-30, há quem diga que possa ser mais para 60-40, mas não disponho desses dados, mas pelo menos mostram, em termos dos principais mercados de viagem no mundo, como é que se distribui o mercado das viagens entre o segmento de lazer, que é em azul claro, portanto, o mais importante, e o mercado das viagens de negócio. Curiosamente, são dois segmentos que vão tender a fundirem-se um pouco mais por causa da evolução dos modos de trabalho, a evolução da sociedade, a maneira como hoje em dia sentimos que a fronteira entre o momento do trabalho e o momento do lazer tendem em cada vez mais se limitar. Depois temos aqui a dimensão, portanto, uma apresentação dos principais mercados de viagens de negócio no mundo, portanto, com os Estados Unidos em número 1, a Europa consolidada em número 2, a China, o Japão, o Reino Unido, etc. Portanto, dá uma certa ideia dos principais mercados, e isto tem importância também. Posso-vos dizer que, por exemplo, todos os nossos colegas do setor que evoluem sobretudo no negócio chamado Destination Management, que consiste em atrair clientes do estrangeiro para Portugal, estão muito atentos à evolução dos mercados chamados emissores, que são os mercados para os quais eles concentram os seus esforços de promoção e esforços comerciais para os atrair para Portugal.
Agora, aqui pegando noutra perspectiva, que não é tanto em termos de dimensão de mercado, mas que é uma noção que eu penso que é interessante ter em conta e que nos provoca muitas interrogações sobre aquilo que vai acontecer daqui em diante, fruto desta crise, que é o ROI, portanto, o retorno sobre investimento das viagens de negócio. Esse estudo já tem alguns anos, mas aqui apresenta ensinamentos que são bastante interessantes. Um estudo da Oxford Economics, em que aqui vemos uma repartição entre o peso que têm os diferentes contextos de viagens, de negócio, de turismo de negócio, no mix total. Portanto, vemos aqui que o primeiro motivo para deslocações profissionais são as reuniões de vendas, reuniões comerciais. Depois são as intervenções que como empresas fazemos junto dos clientes, ou seja, uma empresa que manda consultores, uma empresa que manda pessoas técnicas para fazer uma intervenção, seja onde for. Depois também temos aqui toda a área que é das reuniões que temos com colaboradores da empresa, reuniões chamadas internas, e depois há um bloco mais abaixo, do lado esquerdo, que são as conferências, as feiras, os incentivos, se calhar também um pouco a formação, que é o bloco que constitui o que chamamos a meetings industry, ou a meetings and events industry, e que muitas vezes associamos ao turismo de negócio, e é uma fatia do universo de viagens de negócio que é muito importante. Portanto, e que é um grande motivo para deslocações. Aqui, sempre continuando aqui sobre este tema, este princípio do ROI, temos diferentes tipos de viagens, portanto, diferentes motivos para se viajar, visitar clientes, ações de vendas, de marketing, reuniões internas, formações, um pouco aquelas que eu referi há pouco, e este estudo tentou perceber de que maneira estas viagens podiam contribuir para o interesse da empresa. E vão ver mais para a frente que, inclusive, eles chegaram a quantificar o retorno sobre investimento por cada, neste caso são dólares, portanto, cada dólar que uma empresa gasta em viagem, qual é o retorno em dólares também que tem para o negócio. Portanto, aqui associaram um conjunto de benefícios aos diferentes contextos, portanto, visitar clientes, obviamente, permite fidelizar os mesmos, ações de venda e marketing permite fidelizar e conquistar clientes, as reuniões internas têm um benefício é um investimento em pessoas, e isto é um tema muito atual, porque todos nós sabemos que com estas plataformas que estamos a usar agora, conseguimos comunicar. Antigamente também comunicávamos com o telefone, mas a dúvida é, será que isto chega? Será que é suficiente? E muitos dizem que não. Há um momento onde, de facto, vai ser muito importante voltarmos a estar presencialmente, fisicamente, junto uns dos outros. Portanto, formação, por exemplo, há quem diga, e eu não sou um especialista nessa área, mas com uma formação, e eu já senti isto como formado, portanto, que não é o mesmo, a qualidade não é a mesma numa formação presencial que numa formação virtual. Conferências portanto, e convenções têm impacto positivo em todas essas vertentes, e as viagens de incentivo também são uma fatia importante também das viagens ditas de negócio e que permitem o investimento em pessoas, a fidelização de pessoas, a motivação das pessoas. Portanto, como vos dizia, este estudo foi ao ponto de quantificar o retorno sobre cada dólar investido, e aqui eles chegaram a uma média, portanto, entre 10 a 14, vamos dizer a 15, arredondando, 10 a 15 dólares de retorno para a empresa sobre cada dólar investido, sendo que para cada contexto há um retorno diferente. As reuniões de clientes têm esse retorno máximo, as conferências já é de 4 a 6, o investimento em feiras gera um retorno de 4 a 6 dólares
cada dólar investido, as viagens de incentivo $4 ou mais, e os outros não é quantificado, obviamente, que é uma multitude de contextos. Mas isto é muito, muito interessante, porque é a demonstração, e esta entidade que desenvolveu esse estudo fez-lo com toda a seriedade e de maneira científica, é a demonstração que realmente quando uma empresa investe na reunião de pessoas, no contacto com os seus clientes, na participação em feiras, etc., isto tem um retorno positivo para a empresa. E, portanto, a grande interrogação que temos para a frente é, e posso-vos dizer que, inclusive, o meu grupo é parceiro de uma empresa bem conhecida, que é o líder mundial do setor, que é a American Express, Global Business Travel, que os desafiei de atualizar esse estudo, agora introduzindo um elemento, e não deixarei de o partilhar se o fazermos. Isso foi uma situação que me lembrei, olha, foi preparando estes últimos dias esta apresentação, que me lembrei de fazer isso, que de facto seria muito importante agora introduzir o elemento de reuniões virtuais nesta equação e perceber de que maneira vamos poder comparar o não ter uma reunião com o cliente com ter uma reunião virtual com o cliente e depois ter uma reunião presencial com o cliente. As taxas de eficiência certamente serão distintas, mas vamos ver então o que é que irá acontecer. Aqui temos a taxa de conquista de clientes com e sem reunião presencial, e lá está, agora vamos ter para a frente que introduzir o elemento de reunião virtual também, virtual, enfim, com vídeo, não é? Porque virtual ao telefone já praticávamos muito. Portanto, como vemos, há uma taxa de eficiência na conquista de cliente bastante superior, entre 40 aqui, eles separam aquilo, os inquiridos foram viajantes e foi a própria gestão da empresa, e portanto a gestão da empresa considera 42%, essa taxa de eficiência de 42%, e não havendo reuniões ela é muito mais baixa. Aqui temos que isto é interessante também, o número optimal de reuniões presenciais para conquistar o cliente. Isto é interessante para qualquer um que evolui na área de venda e de business development, na área comercial, e sendo que isto fez-me refletir um pouco sobre aqui o papel que terá a reunião virtual. Eu já vou falar sobre isso, porque eu sou daqueles que pensa que as plataformas como esta que estamos a utilizar, a Zoom, as Teams e as outras, vão acabar por ter um impacto positivo também para o setor das viagens. Vão ter no imediato um impacto negativo, mas vão também ter um impacto positivo a prazo. Porque eu, olhando para este gráfico, estou a imaginar que, por exemplo, uma reunião virtual vai ser muito mais fácil ter uma primeira reunião com o cliente. Será uma reunião virtual, mas depois vai haver um momento onde vamos ter que reunir presencialmente com o cliente. E aí, porque a taxa de eficiência dessa reunião presencial será sempre superior. Portanto, quando será na altura de fechar, na altura também de fidelizar o cliente, teremos essa oportunidade e necessidade, mais do que uma oportunidade de reunir com o cliente. Aqui, já esse estudo, já antes da crise, da pandemia Covid, media a taxa de eficiência das reuniões virtuais versus presenciais. É claro que agora, e fruto desta crise, os grandes operadores, os grandes atores destas plataformas tecnológicas de reuniões virtuais melhoraram substancialmente as suas ferramentas, e nós todos sabemos e vemos que é cada vez mais fácil comunicar desta maneira. Portanto, aqui teremos que mais uma vez voltar a fazer esta avaliação, mas e já existia, obviamente, em 2019 já existiam essas plataformas, os Skypes, os Zooms, os Teams não estão de forma tão completa como agora, mas já faziam parte da nossa realidade, do dia-a-dia. Nós na empresa já comunicávamos, porque temos presença noutros mercados, regularmente usando essas plataformas,
E como veem aqui, é claramente uma reunião virtual aparece como menos eficiente nas reuniões com clientes atuais e ainda menos eficiente nas reuniões com potenciais clientes, aquilo que os anglo-saxónicos chamam os prospects. Mas, mais uma vez, será interessante verificar isso uma vez que tenhamos agora a análise com o elemento virtual. Bom, agora, falando um pouco do que é que nos espera daqui em diante. Eu não vou mentir a ninguém, e começando a mim próprio, não costumo fazer isso. Esta crise é um acelerador de tendências, como todos sabemos e lemos, e aqui eu estou convencido que ela vai deixar um impacto, vai causar um impacto estrutural de longo prazo, pelo menos durante uns bons anos para a frente, na indústria das viagens de negócio. Porque claramente as plataformas digitais, mas por que não? E é bom que assim seja, porque isso também vai acabar por ter um fator positivo para a vida das empresas, mas elas vão permitir, as plataformas digitais vão permitir que nem todas as viagens sejam necessárias, quando antigamente, e eu lembro que já fiz isso, já peguei um avião para ir a Nova Iorque, dos tempos onde, já antes da Travel Store, eu tive a oportunidade de ter um trabalho que me fazia viajar imenso, e num contexto muito internacional, e lembro de apanhar um avião para ir para Nova Iorque e voltava ao fim de umas horas, dormia lá uma noite, porque não apanhava o Concorde, mas pronto, e voltava no dia seguinte. E ia ver uma pessoa. E, portanto, esse tipo de reuniões, provavelmente, as plataformas, em certos contextos, obviamente, se for para fechar um contrato, aí eu ponho no avião e vou lá visitar a pessoa, irei. Agora, se é um primeiro contacto, se podemos fazê-lo por aqui, melhor. O outro, portanto, estas plataformas realmente vão provavelmente criar um desconto, um desfalque aqui nas viagens de negócio importante, associado a outro driver negativo para o negócio, das viagens de negócio, positivo para o planeta, que é o da responsabilidade social, responsabilidade ambiental, que as empresas têm cada vez mais, e ainda bem, o nosso mundo agradece e precisa. Nós próprios, na relação que temos com os clientes, já proporcionamos os clientes com relatórios que medem as emissões de CO2 de cada viagem que fazem, mas é certo que depois desta pandemia, as empresas vão usar também isso como um argumento para desafiar a necessidade de se viajar. Portanto, se tu podes fazer uma viagem, se tu podes fazer uma reunião por via virtual, e ainda por cima evitas poluir a atmosfera, então melhor. Portanto, grosso modo, mas também vão ver, são parentes, vão ver que a indústria se vai adaptar a este fator e para bem de todos. E a indústria aérea. Portanto, 20% de viagens a menos, 30% não sabemos. Eu aposto mais para os 30%, pelo menos nos próximos anos, e vamos ter que lidar com isso, mas também vão surgir muitas outras oportunidades. Há também, como eu dizia, aspectos positivos. Portanto, aqui os drivers positivos quais são? Portanto, eu antigamente, quando queria fazer o engagement, portanto, o contacto com um cliente, tinha que tentar marcar realmente uma primeira reunião de apresentação, passar uma série de filtros para conseguir essa reunião e, normalmente, consumir uma horinha do tempo do cliente. Hoje em dia, com estas plataformas, primeiro, vamos poder abordar clientes que estão bem mais longe do que aqui no sítio onde nós vivemos. E isso vai trazer-nos muitas oportunidades. E posso-vos garantir que ainda hoje, dizia isso aos meus colegas da nossa empresa, eu fazia esse comentário, porque nós sentimos que realmente nós temos clientes que servimos a partir de Portugal, que estão noutras geografias, o nosso parceiro American Express serve clientes que temos em Portugal a partir de outras plataformas, a partir de Madrid, por exemplo, e a tendência é que isso seja assim cada vez mais. Mas
isso também são oportunidades para nós, atores do negócio, de pensar para além da nossa fronteira geográfica tradicional. Por que é que eu me vou limitar a abordar os clientes em Portugal se eu posso realmente, se a minha empresa é dotada de capacidades diferenciadoras, por que é que eu não vou bater à porta de clientes na Alemanha, Inglaterra e noutros países? E isso é fantástico. E, portanto, as plataformas digitais vão ajudar a que mais facilmente se entre em contato com o cliente. Podemos ter uma reunião de 20 minutos, meia hora, para fazer uma primeira apresentação. Isto tudo vai ser gerador de negócio. E vai haver um momento onde vamos ter que apanhar o avião e fazer uma viagem, como eu dizia, para ir apertar a mão do cliente, para ir ver o cliente, para que ele nos conheça, para que ele assimile melhor daquilo que é a nossa cultura, aquilo que também faz diferença e que não é só um critério de seleção que está numa folha Excel. Portanto, eu acho que vai haver um desconto numa primeira fase, mas também estamos numa sociedade cada vez mais dinâmica, no bom sentido, e isto não deixa de ser favorável à indústria das viagens de negócio, ao turismo de negócio no seu todo. Outras oportunidades, outros drivers positivos. O teletrabalho. No caso da minha empresa, nós já há vários anos que praticávamos o teletrabalho, praticamente a metade das pessoas que tínhamos cá em Portugal, cerca de 150, trabalhavam a partir de casa, uns 100%, outros uma parte da semana. E quando surgiu no Covid, portanto, isso foi, obviamente, tínhamos preferido que não surgisse, para estar, e nunca ter treinado antes, mas de facto, nós em 24 horas tínhamos a empresa toda capaz de dar resposta aos seus clientes. E passado esse minuto publicitário sobre a minha empresa, o teletrabalho vai para ficar, como sabemos todos, e ele vai ser também um fator de gerador de oportunidades para a indústria das viagens de negócio, porque vamos tender em não necessariamente viver no sítio onde vivíamos antes, vamos viver mais longe, porque podemos fazer evoluir profissionalmente e prestar nossa função de uma maneira muito eficiente mais longe. Portanto, vamos ter que apanhar o avião, vamos ter que nos deslocar. E outra tendência que está a surgir e que o nosso setor está a agarrar com grande sentido de oportunidade, obviamente, é as workations, que é a contração em working and vacations, porque nós estamos a assistir, estamos a verificar, e Portugal vai beneficiar sobre essa tendência, e está a beneficiar. Eu estou constantemente, todos os dias quase, a saber de pessoas que se estão a instalar cá para trabalhar. Não trabalham, o seu trabalho não tem nada a ver com Portugal, mas vêm trabalhar aqui porque é muito mais agradável trabalhar aqui do que ali no centro de Londres. E posso-vos dizer que a semana passada ainda me contactou uma rede de tipo Airbnb, porque eu conheço bem o CEO dessa empresa, que me disse: pá, Frederico, ajuda-me lá a arranjar inventário de apartamentos em Portugal, porque eu vou lançar uma grande campanha de workations a promover o destino de Portugal como um destino de workation. E, portanto, isso é bom, e nós próprios em Portugal aqui também estamos a propor aos nossos clientes de irem, porque não, de apoiar os seus colaboradores para irem trabalhar para fora, nem que seja como um incentivo e um reconhecimento, e algumas empresas estão a fazer isso. As viagens de incentivo, quando o problema sanitário estiver superado, vai haver aqui um fenómeno de revenge consuming. Nós sabemos de muitos clientes que querem voltar a agrupar fisicamente, presencialmente, as suas equipas, e, portanto, vai haver um boom nesse tipo de contexto de viagens, e os eventos corporativos também vão voltar em grande força quando esta crise estiver superada. Isto é uma panela sob pressão, as pessoas estão sendo sofrer na pele essa distância uns dos outros, essa impossibilidade de estarmos juntos, e eu estou convencido que vamos assistir a uma espécie de bolha durante uns tempos. É claro que depois fala-se do papel do digital nos eventos. Eu acho que o digital é um enabler, não é um concorrente, é um componente complementar dos eventos presenciais, porque, por exemplo, permite, e nós temos, temos unidades de eventos no nosso grupo, permite que um promotor de um evento
possa alcançar muito mais pessoas. Portanto, há pessoas que estão fisicamente no mesmo sítio, mas o que é fantástico é que hoje podemos alcançar pessoas que estão noutras geografias e que participem de alguma forma também no mesmo evento. E, portanto, são chamados eventos híbridos e nós tendemos cada vez mais a organizar esse tipo de eventos. Pronto, isto era no que toca aqui um pouco à conjuntura, ao mercado em si e como é que eu via o futuro mais imediato. Pronto, penso que as perguntas é mais para o fim. Se houvesse uma pergunta agora, obviamente que não hesitem, mas então falaria-vos um pouco e rapidamente daquilo que é a proposta de valor das TMCs, que é a designação para as agências de viagens especializadas no segmento, no mercado das viagens de negócios, portanto, Travel Management Companies. Este slide ilustra um pouco aqui o que era a situação já há muitos anos para trás agora, do agente na sua relação, na sua posição entre a relação que tem com os fornecedores, companhias aéreas, os hotéis, os rent-a-cars, os comboios, como sabemos, noutros mercados europeus têm um peso muito grande no componente da deslocação, e o cliente final. E, portanto, o agente era mesmo isso, era o agente, era o distribuidor do fornecedor. E era comissionado por cada 100 euros de venda que uma companhia aérea fazia, passava pelo agente e dava-lhe uma comissão e o agente, obviamente, prestava um serviço completo ao seu cliente final. Mas há uns anos atrás, isto foi fruto de uma alteração estrutural que as companhias aéreas promoveram, foi pensar, vamos reduzir os nossos custos de distribuição, vamos eliminar as comissões aos agentes, ou quase na totalidade, elas ainda existem, mas são residuais, ou na forma de alguns estímulos que dão, assim, anuais, mas sim, são residuais, e, portanto, o que aconteceu é que os fornecedores empurraram, isso foi um bom problema, mas empurraram o agente para o lado do cliente. E passou a ser o cliente a remunerar o agente pelo valor acrescentado que lhe trazia, e obviamente isso teve por efeito, provocou uma transformação para melhor daquilo que passou-se a chamar no nosso setor, no nosso segmento mais específico, uma TMC, a tal Travel Management Company, passou de agente a TMC, teve esse tal efeito positivo porque, passando a ser o cliente a pagar pelo nosso trabalho, assim tivemos que nos dotar cada vez mais de um conjunto de capacidades, de competências para justificar o valor que é cobrado ao cliente. E, portanto, o que é esse valor? O que é a nossa intervenção? Ela visa acrescentar valor, portanto, a ir de encontro às necessidades de 3 categorias de interlocutores: quem gera, quem reserva e quem viaja. E depois, dentro do quem gera, há ali subgrupos de pessoas, mas não vou aqui entrar no detalhe. Portanto, claramente, se uma TMC, se dizem de uma TMC que ela faz um bom trabalho, é porque ela conseguiu agradar esses 3 níveis de interlocutores, porque só agrada um, coisa corre mal. Se, por exemplo, só se preocupa do lado dos custos e fazer um bom trabalho a nível das tarifas para quem está preocupado com a otimização dos custos e depois não trata bem do viajante, esqueçam, não funciona, porque os viajantes depois são os embaixadores do bom embaixador ou mau embaixador e eles é que depois passam uma percepção que possa ser negativa ou positiva da tal TMC. Portanto, temos que atuar com uma certa consistência de competência e de capacidade ao nível destes 3 interlocutores. Portanto, quem gera preocupa-se e nós intervimos na área de contenção de custos, produção de business intelligence, métricas de desempenho, de capacidade em reduzir os custos, intervimos na negociação com fornecedores. Portanto, um cliente tem um orçamento, nós pegamos nesse orçamento, batemos à porta dos fornecedores, das companhias aéreas, os hotéis, e dizemos, olha, estes senhores gastam por ano 100 mil, 500 mil, 1 milhão, e querem bons preços. E nós somos os peritos, porque também podemos comparar os preços que têm para propor
com aquilo que propõem a outros e, portanto, vamos assistir o cliente nesse esforço. Os mecanismos de aprovação, as reconciliações de faturas, cartões de crédito entre os valores orçamentários, podem acreditar naquilo que eu estou a dizer, é muito complexo, são milhares de transações, é uma área muito que consome tempo, que nos obriga cada vez mais a investir em tecnologia, e a tecnologia, de facto, no setor, neste segmento das viagens de negócio, é um elemento transversal a tudo aquilo que fazemos. Obviamente, provavelmente é o mesmo em todas as indústrias, mas hoje uma agência de viagens especializada no segmento de negócio que não tenha capacidade ou que não tenha conseguido investir na tecnologias de última geração, não pode ser competitiva. Portanto, a nível de quem reserva, o que é que eles querem? As pessoas que reservam, isso pode ser o próprio viajante ou pode ser uma pessoa que reserva em nome de outros. Preocupa-se com os chamados Service Level Agreements, os SLAs, os níveis de serviço que são formalizados contratualmente. Preocupa-se em poder aceder a nós de forma multicanal. Se eu quero telefonar, telefone. Se eu quero mandar um WhatsApp, mando um WhatsApp. Se eu quero mandar um e-mail, mando um e-mail. Mas também quero poder reservar online. Nós temos que disponibilizar uma panóplia de canais para o cliente chegar a nós. E, portanto, quando alguns me dizem, pois vocês, a internet também é uma ameaça, eu rio-me, porque nós somos um ator ativo da internet. Somos de facto, temos inúmeras transações que chegam a nós por via de plataformas web que nós disponibilizamos aos nossos clientes. Um serviço que tem que ser 24/7, e aqui a nossa indústria tem que se adaptar também à nova realidade de formatos de trabalho. O 9 to 6 está a arrebentar. As pessoas que estão a trabalhar de casa e que vão trabalhar de casa cada vez mais vão esperar de poder fazer marcações de viagens naquilo que chamávamos o fora de hora, e nós temos que nos adaptar a isso. Ter a capacidade de aceder a múltiplos inventários, de proporcionar uma faturação muito rigorosa e, por fim, também nos preocuparmos em continuarmos a ser, no meio de tanto rigor de processos, de tecnologia, também tem que nos preocupar imenso, e isso é o que faz verdadeiramente a diferença na relação com o cliente, o relationship management, em sermos simpáticos, em falar aquela história que se conta, falar do gato, da tia, fazer do cliente um amigo. Isto é muito importante. A tecnologia atua em apoio do nosso trabalho, mas não vem substituir a humanização, porque ela está em apoio à humanização, inclusive. E isso é muito importante. E, por fim, quem viaja espera de nós uma capacidade de intervenção, de resposta 24/7, e posso-vos dizer, e os meus colegas, amigos concorrentes, passaram pelo mesmo. Logo que o Covid surgiu, que fomos para confinamento, o mundo começou todo a entrar em crise, tivemos umas semanas incríveis de intervenção noite e dia para poder assistir os nossos clientes a remarcar os seus voos, a repatriá-los de uma forma ou outra. Já tínhamos tido crise no passado assim, como aquela do vulcão que houve uns anos atrás na Islândia, em que toda a indústria aérea parou, e portanto tivemos que voltar a fazer isso. Mas isso para mim e para nós foi um bom problema, porque isso demonstrou claramente que nós acrescentamos valor, que aqueles que tinham feito ali uma reserva, assim, não sei aonde, se calhar num site, sem saber quem era, e estou a dizer isso, e os sites também são colegas nossos que os disponibilizam, também é um dos componentes da indústria das agências de viagens, mas nós, as TMCs, demonstramos que, de facto, acrescentamos valor porque lá está, estávamos aí 24/7 disponíveis para ajudar os clientes. E os clientes hoje estão muito conscientes desse aspecto, são muito sensíveis à segurança do seu viajante, e, portanto, há aqui um fenómeno de valorização da TMC. Posso-vos dizer, faço aqui uma referência, mas a Google, que é a empresa que sabemos, que conhecemos,
ela tem uma agência chamada American Express, que trata das suas viagens todas, não é qualquer um que faz o que quer. Portanto, lidar com as preferências e hoje em dia cada vez mais também, relativamente à relação que temos com o viajante, lidar com, saber propor também soluções para aquilo que é o chamado life after work, a vida depois do trabalho. Como eu dizia, o trabalho e a vida e o descanso tendem a confundirem-se cada vez mais, porque estamos a trabalhar a horas que antigamente descansávamos e se calhar estamos a descansar quando antigamente estaríamos a trabalhar. É o meu caso, eu vou ao ginásio, ou faço ginástica no meio do dia, entre duas reuniões, porque tenho tempo e antigamente não se fazia tanto isso. Pronto, isto para dizer que com este slide é um bocadinho uma ilustração da nossa realidade, no caso mais da minha empresa, talvez, que há aqui toda uma máquina tecnológica articulada, com sincronização de processos, em que, por um lado, as nossas equipas têm que ter acesso a múltiplos inventários, os conteúdos web, não web, surgem por todo lado e nós temos que ser capazes de agregar todos esses conteúdos e poder propor ao cliente a melhor solução para aquilo que ele, para o contexto que ele nos coloca. Depois, temos de ter a capacidade de chegar ao cliente, como eu dizia, com interfaces de busca e de reserva e mais do que isso, e de gestão das suas viagens de negócio, poder ter as métricas em tempo real, a faturação em tempo real, tudo isso em plataformas digitais. Obviamente, há uma interface muito importante, que é a interface mobile. Tudo isto tem que estar integrado com os sistemas os chamados ERPs, os sistemas de contabilidade, de faturação, de gestão das empresas como a nossa, porque não se trata de chegar a estes inventários e depois não ter a capacidade de uma forma automática, automatizada, poder gerar uma fatura e poder transferir os dados para a nossa contabilidade. E, por fim, também as ferramentas de CRM, de conhecimento do cliente, que são muito importantes. Portanto, como vêem, as empresas e certamente a nossa não será a única, as empresas de viagens de negócio são empresas muito sofisticadas, dotadas de capacidades tecnológicas e de gestão, como as melhores empresas noutros setores. Um slide aqui sobre, acho que é importante também referir, e nós estamos a explicar isso aos nossos clientes, que o landscape, portanto, o pano de fundo mudou muito, porque há um impacto tremendo na nossa operação, na nossa componente operacional, quando antigamente nos focávamos praticamente só na parte das viagens, em que tínhamos que lidar com os tempos de respostas, as sugestões à medida, as sugestões de hotéis, de voos, etc. Hoje, por causa desta crise, para tratar de uma viagem, mesmo só de um voo daqui até Paris, vocês nem imaginam o tempo que se passa nisso, porque os clientes nos pedem de lidar com alteração, reservas que estão sempre a mudar, porque as próprias companhias vão mudando, as normas sanitárias, lidar com reembolsos, com quarentenas, com requisitos de equipamento pessoal de proteção, o chamado PPE, as alertas sanitárias, etc, as restrições em todo tipo. Portanto, há aqui, de facto, um contexto complicado, de desafio, mas que eu considero ser um bom problema, porque se nós conseguimos endereçá-lo, então demonstramos ao cliente que estamos, de facto, acrescentar valor. Pronto, eu termino aqui a minha intervenção, não sei se já fui comprido demais, com uma reflexão sobre oportunidades. Eu falei-vos de ameaças no nosso setor, elas existem, e eu estou absolutamente convencido que, como vos dizia, as crises, e esta crise vai acelerar também o podermos agarrar oportunidades. E vejo aqui duas áreas, duas grandes áreas onde essas oportunidades podem surgir. Obviamente, não vai ser surpresa para nenhum falar-vos de tecnologia, porque a tecnologia está a entrar, mais do que tecnologia, portanto, esta digitalização da sociedade está a entrar
em tudo o que fazemos na vida, mas isto são inúmeras oportunidades. Nós tivemos aqui ultimamente a fazer um exercício de reflexões sobre o que é que poderíamos inventar, porque, mais uma vez, esta crise obriga-nos a isso, não é? A reinventar-nos, e já identificamos o conjunto de ideias e, portanto, eu penso que há uma multitude de aplicativos, falando mesmo das apps, de aplicativos tecnológicos, que vão facilitar a vida dos tais três interlocutores que eu vos indiquei, quem gera, quem reserva e quem viaja. Portanto, cada um tem problemas, entre aspas, tem dores, as pains. E essas apps podem ser desenvolvidas para resolver essas dores, esses problemas. E é isso que estamos a ver agora com inúmeras startups que estão a entrar com soluções. Também oportunidades todo deste movimento de robotização, não é? A inteligência artificial que vai permitir, de facto, ganharmos a eficiência e fazer com que possamos nos concentrar melhor, se calhar, na relação cliente e deixar algumas tarefas serem processadas por máquinas. Aplicativo para interessar a nova relação entre teletrabalho e viagens. Certamente é uma nova realidade e aqui vai haver oportunidades. Aplicativos para interessar a relação entre relações virtuais e as reuniões presenciais. Eu não vou entrar no detalhe, mas tenho a certeza, tenho a convicção que há aqui muita coisa que vai acontecer. Por outro lado, outro grande bloco de oportunidades assenta na especialização. Isso é um valor que eu sempre defendi na nossa empresa, que é o de nós temos de ser especialistas. E por isso, nós, por exemplo, somos especialistas em viagens de negócio, mas depois os nossos clientes perguntaram-nos capacidades na área de eventos. E então, espera aí, se é para entrar na área de eventos, então vamos constituir uma unidade ou uma empresa autónoma, separada, uma marca diferente, capaz de competir contra os concorrentes, os melhores concorrentes e aqueles mais disruptivos que vão surgindo. Em vez de ter aqui um bocadinho a tendência do mamute, que faz um bocado tudo e é generalista e faz mal, acaba por fazer mal, eu prefiro ter pequenas unidades especialistas que acrescentam valor. Portanto, acho que aqui vai haver oportunidades em nichos de mercado, em segmentos de mercado que vão surgir por indústria. Portanto, estou a falar aqui das viagens do negócio, do turismo de negócio do seu todo. Portanto, nós vamos poder nos especializar, neste caso, por indústria, porque as indústrias vão valorizar, e fizemos, por exemplo, na área farmacêutica, por perfil do cliente, que há clientes que são muito diferentes uns dos outros, por perfil de viajante. Pessoas, por exemplo, que dizem, eu vou me especializar no viajante mais tipo topo de gama, ou o viajante, sei lá, os administradores da empresa, ou aqueles que estão sempre nos aviões, ou que estavam por viajante, ou porque o viajante tem um perfil assim, assado, por trabalhar à distância, e vou acrescentar valor a ele. Por tipo de fornecedor, por contexto de viagem, etc. Portanto, fico por aqui, mas isto é uma nota otimista para pessoas de uma geração que vai entrar no mercado de trabalho. Fantástico. Eu adorava estar na vossa situação, porque há tudo por fazer e vamos provavelmente entrar numa fase, passado esta dor de cabeça grande que temos agora, vamos provavelmente entrar numa fase de grande rebound, de grande crescimento para a frente, e isso é uma ótima notícia. Portanto, muito obrigado pela vossa atenção e estou agora ao vosso dispor para perguntas. Espero que agora consiga fazer sim, stop share. Muito bem, muito obrigado, Frederico, pela sua brilhante exposição, comunicação. Foi ao encontro das nossas expectativas, como não poderia deixar de ser, face à experiência toda que tem neste segmento de mercado. Certamente a visão global que nos trouxe aqui terá sido muito útil para os nossos estudantes e que desafia agora a quem desafia agora para colocar algumas questões, tendo em conta também a apresentação, ainda que tenha esclarecido muito. Estão aqui muitos alunos de gestão turística, pelo menos alguns alunos finalistas,
portanto eu apelava agora que alguns colocassem a mão no ar para nós darmos permissões para o som, para poderem participar. Já temos então aqui um pedido, vamos dar aqui a autorização. Regis. Por favor. Olá, Frederico, tudo bem? Olá, Regis. Olá. Ouço perfeitamente. Ok, boa tarde a todos. Primeiro, agradecer a sua intervenção, excelente palestra, muito obrigado. Falando das TMCs, você citou alguns mercados, né? Um dos grandes mercados, né, de viagens corporativas é o Brasil, né? Então, a gente tem um grupo Flytour, o grupo Maringá, enfim. E esses grupos a gente vem vendo no mercado brasileiro a aquisição deles através da Lemontech, de novas tecnologias, que nem você falou, de startups nesse segmento. Aqui em Portugal, como que você vê isso, essas aquisições? Existem essas aquisições? Como estão sendo feitas, voltadas para o mercado corporativo? Sim, pois, eu conheço um pouco o mercado de viagens de negócio no Brasil, tive a oportunidade de ter contactos, sou muito amigo, os Flytour são os meus amigos e colegas, porque partilhamos a mesma parceria com a American Express, e conheço um bocado a realidade deles e conheço bem o fundador e os filhos do fundador da Flytour, que obviamente têm passado agora uns momentos de desafio, como todos nós, mas portanto, sim, eu acho que nós sentimos de facto a entrada de novos players, startups na nossa indústria. Em Portugal, e posso lhe dizer que a nível internacional, agora citar aqui o caso da American Express, que eu conheço melhor, mas obviamente existe, a American Express tem os seus concorrentes e esses concorrentes também estão certamente ativos. Eles têm feito aquisições e têm feito aquisições de startups que vêm trazer uma solução que de facto vai acrescentar valor, como eu dizia, por vezes, e é o que fazem muitas empresas de grande dimensão, é melhor de facto tentar adquirir uma empresa que já desenvolveu o conceito, já tem alguma maturidade com esse conceito, apesar de tudo, do que o fazê-lo de raiz, não é? O desenvolver, depois há um fator time to market que atrasa. Portanto, para responder à sua pergunta, em Portugal, vamos estar atentos. Não lhes conto que as empresas do nosso setor estão a confrontar-se a um desafio importante, que é o desafio da sua capitalização, porque um ano, eventualmente, provavelmente 2 anos de grandes prejuízos consomem capital disponível da empresa, não é? E, portanto, também não vão ter, assim, todos grandes capacidades de fazer aquisição. É um desafio, mas, ao mesmo tempo, se querem permanecer competitivas, vão ter que ser criativas relativamente a isso, sem dúvida. Portanto, não lhe sei dizer, mas que vamos estar atentos, sim, vamos estar atentos. Obrigado. Mais alguma questão que queiram colocar? Não vejo no ar. Alunos, estudantes, gestão, turística e outros. Perguntas? Isto de fazer perguntas numa sexta-feira, a esta hora, não é fácil. Bom, eu colocaria uma... já temos aqui outra pergunta. Temos aqui a Sara. A Sara, por favor. Eu penso que já foi mais ou menos... Sim, boa tarde. Eu penso que já foi mais ou menos respondida, mas é mesmo só para confirmar. Eu sei que falou sobre o facto de o turismo, claro que vai continuar a existir e claro que vai ter a sua evolução depois disto, mas também é um facto que muito provavelmente algumas empresas vão decidir ter as suas operações maioritariamente online, sabendo que resulta, não digo melhor, mas que também resulta, o turismo de negócios poderá vir a diminuir, certo? Isso não foi tão substancialmente. Sim. Sara, sim, claramente, eu como disse que não gostava de mentir a mim próprio e também, obviamente, a mais ninguém, mas sim, e a dúvida é
em que percentagem? Não sabemos ainda. O Bill Gates afirmou que o mercado das viagens de negócio vai sofrer uma redução de 50%. E eu tendo em dar alguma credibilidade às previsões do Bill Gates. Pronto, agora não sei. Outros dizem que é menos. E também, como lhe disse, eu acho que as plataformas, não vou repetir, mas as plataformas são geradoras de necessidade, a certa altura, das pessoas se encontrarem. Aliás, vou dar aqui um exemplo. E se calhar as coisas mudaram, eu concordo, hoje em dia as plataformas são muito mais sofisticadas, mais práticas, mas nunca me esqueço desse exemplo. Um dia estava eu numa conferência do setor e havia um gestor de compra de uma grande multinacional que apresentava todo o projeto que tinham desenvolvido para implementar capacidade de videoconferência dentro da sua empresa. Já foi há alguns anos. E então explicou a nível... E eu tenho visto empresas, nos nossos clientes, agora não vou dizer quem, mas tenho um em mente, tem umas infraestruturas de videoconferência, de telepresença, que não é só a pessoa poder falar do seu ecrã pessoal, mas também de uma sala de reuniões fantásticos. Então, esse senhor apresentou tudo aquilo que tinham feito e depois, no fim da sua intervenção, alguém perguntou: olha, desculpe lá, e já agora, o vosso orçamento em viagens reduziu? E a resposta foi: não, subiu. Porque o que tinha acontecido, e é um bocadinho aquilo que eu imagino que vai acontecer na sociedade, é que as pessoas, ao comunicar mais facilmente, também acabaram por ter mais necessidade, a certa altura, de reunir e de viajar. Agora, pronto, não, volto a dizer, não escondo. Isto vai sofrer uma redução nas viagens individuais, sim, vai sofrer uma redução ainda importante nos próximos tempos. Obrigado. Mais alguma questão que queiram colocar? Entretanto, a hora também vai avançando. Eu colocaria, se não houver mais nenhuma, era só uma muito rápida. O Frederico referiu a questão da redução estrutural nas viagens de negócios e referiu os aspectos ligados às plataformas digitais e depois, no caso da responsabilidade ambiental, referiu que era positivo para as empresas, negativo tomei nota, negativo para os negócios e positivo para as questões das empresas. Mas eu acho que tomei aqui uma nota errada e queria que me esclarecesse. Não foi para os negócios é negativo, para a sociedade, de uma forma geral, é que é positivo, não é? Foi isso que deve ter dito. Exatamente, foi o que eu disse. E eu queria positivo para a sociedade. Para a sociedade, exatamente. Sim. Eu é que tomei aqui a nota mal, mas lembro-me de ter dito que era para a sociedade. Aqui leva-me a uma questão que é menos viagens, é certo, aspectos negativos para as empresas, mas da parte das empresas, do setor, o que é que podem fazer para melhores práticas, digamos, ambientais das pessoas que se deslocam nessas viagens, para que não haja essa consciência pesada de que as pessoas vão viajar e estão a ser inimigas do ambiente, digamos assim. Isso está a ser trabalhado? Estão a pensar como é que podem acolher esses interesses da sociedade? Sim. Bom, primeiro, eu penso que, e é isso que vamos ver, as empresas vão se preocupar em não viajar desnecessariamente, e por isso é que essa noção do retorno sobre o ROI das viagens é importante. As empresas vão querer medir, e nós podemos ajudar elas nisso, qual é o retorno sobre o investimento que fazem ao viajar. Porque têm consciência de que, ao viajar, também contribuem às tais emissões. Agora, há quem diga que as emissões e eu não sou um especialista e por isso tenho que ter cuidado com o que eu digo aqui, mas que as emissões do transporte aéreo não são assim tão pesadas como isso. Mas pronto, mas não deixam de ser um contributo negativo. O que eu acho, e por isso é que também a prazo tendo a manter otimismo, é que, e isso é bom, por causa desta preocupação crescente e positiva das empresas e o desafio que vão fazer ao facto de se viajar, as companhias aéreas vão se transformar e elas já estão ativamente, e os fabricantes de aviões estão ativamente envolvidos na transformação dos motores e das energias que se utiliza para se viajar.
E, portanto, daqui a uns anos, veremos que os motores de aviões já são motores com energias limpas, entre aspas. Não me atrevo a entrar aqui nos pormenores, porque não sou nenhum especialista. E depois há a consciência de cada um, como cidadão que somos, não é? Em ter aqueles gestos, mas isso é tão válido quando não viajamos do que quando viajamos. Quando vamos para outro sítio, para outra cidade, temos que ter aqueles gestos de responsabilidade social, neste caso. Concordo plenamente com a questão da eficiência dos motores, não é? E em relação às emissões, a Organização Mundial de Turismo estimou que o turismo representava apenas 5%, enquanto, por exemplo, a agricultura seria 15%. Não é? O problema é que dentro dos 5% do turismo, 40% estão alocados à aviação. Não é? Mas agradeço imenso as suas explicações. Como estamos já um pouco atrasados, se não houver mais questões, passaríamos então à segunda oradora, neste caso a doutora Paula Antunes, que já tive o cuidado de apresentar há pouco. Ela é responsável pela DMC Compass. Bem-vinda e pode partilhar, se tem algum documento para partilhar, por favor. Ora, obrigado, professor João Reis. Muito boa tarde a todos. Vou então compartilhar. Peço desculpa, porque tenho que abrir aqui, que eu há pouco tive um problema com o meu computador. Vamos ver se agora, por isso é que entrei um pouco atrasada, se consigo então agora compartilhar. Muito bem. Estão todos a ver, com certeza. Estão-me a ouvir? Muito bem. Obrigada. Então, depois desta fantástica apresentação do meu colega Frederic e em seguimento também ao anterior kick-off do Tiago Raiano, cabe-me a mim partilhar convosco a minha experiência neste mundo da distribuição, que é concretamente na área do incoming ou turismo receptivo. Vou fazê-lo de uma maneira um tanto informal, portanto, permitam-me duas notas antes de iniciar. Tenho um carinho e uma consideração enormes pela ESTE, uma forte ligação com muitos alumni, entre eles a minha filha, e gostaria de vos dizer que metade dos meus colegas fizeram aí a licenciatura ou mestrado. Portanto, eu só não estudei na ESTE porque ainda faltavam 10 anos para abrir quando comecei o meu curso. Mas deixem-me dizer-vos que foi, que na realidade a junção do conhecimento académico que eu adquiri quando estudei no Instituto de Novas Profissões, com o contacto direto com clientes, pois fui recepcionista numa estalagem enquanto tirava o curso. Posteriormente, essa junção, posteriormente ainda com o estágio numa agência de viagens, culminou numa enorme paixão pelo incoming e, sobretudo, na vontade de promover o que Portugal tem de melhor. E realmente é isso que me define ainda hoje. Por isso, valorizem os vossos professores, aproveitem ao máximo o que a faculdade vos proporciona, pois estão a construir os pilares do vosso futuro e sucesso profissional. E vou então começar a minha apresentação em que vos vou falar um pouco do que é a essência do incoming, contar umas pequenas curiosidades do século passado e terminar com a ideia de que o futuro começa com um sorriso. Ora bem, para falar na essência do incoming, nós temos que falar sobre os turistas que nos visitam, a motivação ao propósito das suas viagens e a realidade fundamental, que é a importância do conhecimento do destino. Em relação aos turistas que nos visitam, é óbvio que a atividade do incoming está relacionada com a recepção de estrangeiros para o nosso país. Agora, o que é menos óbvio é que
um número muito significativo desses visitantes chega a Portugal através de um agente de viagens de incoming. É responsabilidade, é fruto do trabalho de uma DMC. Esta é uma realidade desde há muitas décadas e realmente poucas pessoas o sabem. Há clientes vindos de todos os mais diversos destinos e chegam a Portugal através do nosso trabalho. Portanto, as DMCs têm um papel de grande relevo na cadeia de valor. E para desempenhar este papel, o que é que nós precisamos saber? A motivação da viagem. Aqui começa o fascínio do nosso trabalho, porque há uma enorme diversidade de motivos que estão na base dos programas que nós organizamos e que eu vou tentar sintetizar da seguinte forma. Programas, os chamados FITs, os programas para clientes individuais, que sim, trabalhamos, seja através das nossas plataformas online, onde os clientes fazem as reservas, ou das mais simples às mais complexas, pois realmente nós precisamos de adicionar valor e os detalhes fazem toda a diferença. Portanto, os programas feitos à medida são, e no caso da minha empresa, são realmente aqui uma linha condutora. Trabalhamos, e estou a falar do incoming em geral, grupos, os grupos temáticos, pode ser, por exemplo, um grupo com o objetivo de fazer um itinerário focado na experienciar diferentes tipos de gastronomia e vinhos, o itinerário cultural ou de cariz religioso. Temos os grupos de lazer, que fazem tours genéricos ou com algum modo especial, uma viagem de golfe, por exemplo. As visitas técnicas, imaginem um grupo de arquitetos que vem a Lisboa, não deixa de fazer o seu tour de cidade ou ter uma atividade diferente também, mas fazem uma visita técnica, vão visitar, por exemplo, um projeto de reabilitação, um determinado edifício em Lisboa, que é um projeto especial, e nós tratamos de todos os detalhes inerentes a estas visitas. Lembrei-me agora que chegámos a organizar programas de professores que vinham e visitavam uma escola, de clientes dentistas que visitaram uma clínica, só para vos dar uns exemplos práticos. E depois temos então um dos grandes segmentos do nosso negócio, e o Fred acabou de falar muito no turismo de negócios, não é? Mas a nível da organização de grupos, portanto, muitas DMCs tratam de conferências, pode ser a PwC faz uma conferência internacional em Portugal, mas pode ser também um seminário só específico, de uma empresa mais pequena que faz a sua reunião anual com todos os seus colaboradores numa cidade cá. Os congressos das mais variadas temáticas e as viagens de incentivo, que são ainda um outro mundo dentro deste mundo, pois na realidade refletem ou trazem uma responsabilidade acrescida, digamos assim, porque as empresas oferecem estas viagens como premiam os seus melhores clientes ou os seus colaboradores por terem atingido determinada performance e realmente nenhum detalhe pode falhar. E o valor que é investido nestes programas é realmente
muito grande, como é o lançamento de marcas. Imaginem um carro da Volvo que é lançado em Portugal e é apresentado à imprensa pela primeira vez e que tem uma enormidade de detalhes que envolve a sua organização e, em resumo, todo o tipo de eventos de M&A, dos ditos Meetings and Incentives, e perante isto conseguem entender que há realmente um envolvimento, mas sobretudo uma grande responsabilidade das DMCs. E aproveitava para fazer uma breve referência que a designação DMC, Destination Management Company, definia as agências que se dedicavam à organização específica deste segmento, dos Meetings and Incentives. Mas nos últimos anos esse nome generalizou-se para toda a área de incoming. Tudo bem, o receio é que essa designação seja banalizada demais. Por isso é muito importante relevar que as DMCs têm estruturas consolidadas, sempre com foco no cliente e preocupação máxima com a qualidade do serviço, independentemente da exigência e atenção ao detalhe que qualquer segmento apresenta. Então, para colocar tudo isto em prática, para organizarmos todo o tipo de programas que acabei de brevemente vos falar, o que é fundamental? É fundamental conhecermos o destino. Esta é a obra, é a matéria-prima para a nossa obra, porque eu ia quase dizer que era uma obra de arte, mas realmente porque é muito importante termos consciência de que o conhecimento sobre Portugal é fundamental para o desenvolvimento da nossa atividade. A todos, vou-vos dar um pequeno exemplo. Nós podemos influenciar alguns dos clientes em relação aos programas que promovem para Portugal, mas muitas vezes chegam-nos os pedidos com determinadas características aos quais temos que responder. Então, imaginem que eu trabalho muito com os mercados nórdicos que me pedem, chega-me um pedido que diz: tenho um grupo de 50 pessoas e que gostavam de ir fazer uma experiência nos passadiços do Paiva em agosto. Eu tenho que realmente conhecer a realidade que pode ser esta experiência. E provavelmente a minha resposta vai ser, entre vários detalhes, chamar a atenção que em agosto, naquela zona do país, 40 e muitos graus, e os nórdicos habitualmente não têm capacidade para suportar essas temperaturas, portanto há que tentar ajustar aqui a outra ideia. Portanto, teremos então que, tentando com toda a informação correta, saber responder aos clientes, mas efetivamente ter sempre presente criatividade para proporcionar as tais experiências únicas e que possam transcender as expectativas dos clientes que vão chegar até cá. E essa criatividade aliada ao conhecimento traz resultados fantásticos, pois nós não vamos fazer apenas uma listagem de sugestões que os clientes poderão encontrar até se fizerem uma pesquisa no Google. Isto desafia-nos e ainda há pouco o Frederic comentava o quanto somos desafiados para criarmos valor, e essa realmente é a nossa realidade no dia a dia. Precisamos então de trabalhar
com dedicação e com muito sentimento, porque realmente isto envolve emoções. E trabalhamos desde o orçamento até ao acompanhamento do grupo K. Porque é que eu falei há pouco em matéria-prima, numa matéria-prima fantástica, é que nós, aliando as ditas emoções aos aspectos práticos do dia-a-dia, tiramos partido daquilo que é de mais fabuloso no destino, pois temos paisagens únicas, a riqueza histórico-cultural que vocês conhecem, o património material e imaterial da Unesco, uma diversidade fantástica de gastronomia e vinhos, ou seja, uma quantidade infindável de contrastes que é difícil de encontrarmos noutros locais. Ou melhor, conseguimos demonstrar que aquilo que nós temos é realmente único. E estas fotografias ilustram um pequeno exemplo que eu tenho para vos dar sobre isso, que é um grupo que já viajou para imensos locais do mundo. Obviamente que há locais absolutamente fascinantes por esse mundo fora, mas já viajou muito e quer uma experiência especial e quer, mas só tem poucos dias para consolidar o seu programa. Então, Lisboa, Cascais e Estoril, Estoril e Cascais, perdão, e Sintra. Vejam que numa curta distância nós conseguimos organizar um programa fantástico, cheio de contrastes, como eu estava a referir, e que é algo que eu continuo a utilizar imenso na promoção que faço do destino. Contrastes, porque tem uma cidade cosmopolita, o fascínio de Lisboa, o azul do mar em Cascais, todo aquele charme, o verde fascinante e elegante de Sintra, pronto, e as cores, todas as cores e mais algumas em Lisboa. Portanto, um programa que é sempre um sucesso e que é realmente, em termos de distância e de logística, uma ferramenta excepcional para nós conseguirmos dar ou atrair os clientes para confirmarem o nosso programa, para virem para Portugal, e neste caso Lisboa em arredores, mas depois extensivo a todo o resto do país. Ora bem, para o resultado final deste trabalho, portanto, já sabemos qual é o propósito da viagem, temos o conhecimento e a criatividade. Há aqui um fator fundamental na equação, não é? Que nós precisamos dos nossos parceiros, para conseguir construir o melhor produto. A começar no guia intérprete, que é o primeiro sorriso na recepção dos clientes, os transportes que utilizamos, os hotéis, as empresas de animação turística e os restaurantes, todos eles, em conjunto connosco, tornam-se uma mais-valia, são imprescindíveis para o nosso trabalho, e se nós conseguirmos realmente desenvolver as sinergias e basear estas parcerias efetivamente em confiança, em ética, em lealdade, pois nós precisamos todos uns dos outros para atingir realmente o grande objetivo, que é, no final, o mais importante para todos nós,
de dar a conhecer o que Portugal tem de melhor. Em resumo, os turistas que trazemos para Portugal, os eventos que organizamos, têm diferentes objetivos, determinadas expectativas. Temos então a responsabilidade de os atingir, de superar até, e consolidamos o nosso trabalho no conhecimento e diversidade da oferta, e apoiamos-nos no relacionamento com os diversos parceiros. Então, para continuar esta linha de pensamento, como é que trazemos estes turistas, estes grupos, para cá, para Portugal? É o outro mundo fascinante, é outra das minhas paixões. O trabalho de promoção, porque nós fazemos viagens porta a porta, estamos presentes em feiras e workshops e desenvolvemos um trabalho de angariação de cliente e depois de continuidade. E isso é muito importante, pois a construção de relacionamentos duradouros realmente é imprescindível para que uma DMC possa consolidar a sua carteira de clientes, e as visitas assíduas precisam de ser a base para esse relacionamento. Ainda há pouco o Frederico também falava realmente do contacto via digital, mas nós também o fazemos há alguns anos, porque é fácil, porque nem sempre as pessoas têm disponibilidade para estar naquela data e até precisam de fazer uma videoconferência, mas não há dúvida que o contacto físico, a proximidade é bastante diferente. E eu tenho essa experiência que faço promoção há cerca de 30 anos e sobretudo para os mercados nórdicos, como eu já vos tinha referido, até vos vou questionar, será que há glamour numa viagem anual com 20 graus abaixo de zero? Olhem que eu experienciei muitas. Glamour não tem, mas marca a diferença, porque nós fazendo numa feira, num workshop, estão muitos colegas e muitos players do mercado. Na visita que se vai fazer àquele cliente, naquela cidade, de uma forma muito específica, com um contacto tão personalizado, a hipótese de se vir a desenvolver o tal relacionamento em que se pode falar do gato, pegando outra vez nas palavras do meu colega há pouco, é realmente muito especial e é muito desafiante, porque nós temos que fazer o trabalho de casa, nós temos que perceber que aquela agência, pronto, porque trabalhamos B2B, não é? Aquela agência é especializada em quê? Como é que trabalha? Ou seja, nós temos sempre que ter o foco no cliente. Neste relacionamento B2B, perceber um pouco do que fazem e que hoje em dia pronto, se mantém a base do trabalho que já faço há algum tempo. Temos que ter uma atualização constante. Aqui está um detalhe que vou repetir a palavra detalhe, peço desculpa, mas pronto, realmente a especialização, o nível de exigência que temos que demonstrar para cativar, para a qualidade dos nossos serviços, para a nossa realidade. Portanto, a atenção ao detalhe tem que estar sempre presente e aqui vem a questão da importância de aprender as línguas. Tudo isto
em conjunto é que leva ao sucesso comercial. Diz muitas vezes mas quase toda a gente fala inglês por todo o lado. É verdade, mas surpreender um cliente com uma saudação na sua língua, no início de uma reunião, ou quando damos as boas-vindas numa fam trip, ou em qualquer outra situação, é realmente uma forma muito especial de lhes prender a atenção. Isto para aquelas línguas que são, eu não aprendi a falar sueco, mas aprendi algumas palavras exatamente para quebrar o gelo de início, para facilitar um contacto, para demonstrar que me preocupava com eles, o conceito do serviço. E, naturalmente, é por isto que há várias DMCs no mercado que estão muito identificadas com com clientes de determinado país. Não é? Há colegas meus que se especializaram no mercado alemão, francês, italiano, em que a maioria dos seus colaboradores têm realmente um domínio dessas línguas. Portanto, é realmente muito importante que se continue a estimular o estudo de diversas línguas estrangeiras, pois o nosso sucesso futuro passa realmente por aí, ou novas oportunidades em todas estas situações de mudanças que estamos a viver, novas oportunidades poderão surgir realmente nessa diferenciação. Futuros agentes de viagens que se dediquem ao estudo de uma língua que não é tão vulgar neste momento, as pessoas a aprenderem desde cedo, poderá criar novas oportunidades para a sua carreira. E agora não resisto a partilhar convosco algumas curiosidades do século passado, pois já sabem, já comentei aqui há alguns números e que sou anterior a este, e realmente a evolução das últimas décadas foi absolutamente fascinante. Tem sido incrível o meu percurso profissional nesse sentido, e eu sinto-me realmente uma felizarda por ter vivenciado tantas mudanças de uma forma tão intensa. Então gostava de vos contar que e não é por acaso que está aqui esta imagem, estou também a apelar um pouco à vossa imaginação. Inicialmente todos os programas eram feitos em papel, eram escritos à máquina. Então, nós não tínhamos tinteiro para as máquinas, as letras eram a preto, para dar criar algum interesse, tornar mais atrativos os nossos trabalhos. Nós colávamos imagens, fazíamos recortes. Portanto, olhem, era o verdadeiro copy-paste nestes magníficos anos 80, mas ainda vos vou contar outra situação que experienciei e que, quando comparo com o que fazemos à data de hoje, realmente acho absolutamente incrível. Sabem como é que fazíamos as reservas? Por telefone. E depois enviávamos os formulários para os hotéis por correio e eles devolviam-nos uma cópia assinada e carimbada como confirmação. Isto novamente por correio. Portanto, só o processo em si torna-se completamente impensável e é realmente engraçado pensar nisso. O mais fascinante de tudo, não existiam telemóveis.
e aqui a grande maioria de vocês, provavelmente hoje, se ficar sem telemóvel, tem a sensação que já não vai conseguir fazer nada. O que é, e eu própria já estou um bocadinho incluída nessa hipótese. Então, o que é que acontecia? Por exemplo, se eu estava no aeroporto ou à espera de um agente de viagens ou de um grupo e havia um atraso significativo do avião, eu tinha que ir procurar uma cabine telefónica para fazer pronto, a ligação para telefonar, para avisar o hotel ou o restaurante ou aquilo que fosse necessário para garantir a qualidade do serviço e para garantir que a expectativa que o cliente tinha para aquilo que estava preparado era atingida. Era um desafio, porque imaginem dezenas e dezenas, centenas de pessoas no aeroporto, a chegar ao aeroporto, a ir telefonar, a avisar que já tinham chegado, ou fosse o motivo que fosse. No entanto, atingia-se os objetivos, garantia-se a qualidade dos serviços. Ora bem, isto a par do que temos agora, que tudo a ver com o digital e as novas tecnologias, sobre o qual não me vou alongar muito, acabou por ser, ficou muito claro pela experiência do Frederic e é transversal realmente neste caso. Não me vou alongar muito nisto. Chamaria apenas a atenção para efetivamente pensarem como é que as DMCs evoluíram e inovaram, sobretudo as que realmente existem há várias décadas, mantendo a sua essência e criando sempre valor. Porque hoje usamos toda a tecnologia, atualizamos software regularmente, comunicamos com clientes e parceiros por WhatsApp. Por isso é que faço este comentário. As cabines telefónicas podem estar em vias de extinção, mas das DMCs não acredito nisso. E gostaria agora de comentar convosco que efetivamente o futuro começa com um sorriso, com todos os desafios que também vocês já sabem, que atravessamos, com a grande expectativa é que realmente os nossos... desculpem. Estava-vos a falar, portanto, desta incerteza que vivemos, mas que tem que ser transformada num desafio, pois os nossos sorrisos terão que brilhar mais depois da máscara, não é? Os clientes vão voltar a viajar, temos o tal decalage de espera, que não é agradável, mas que temos que conseguir superar, e os clientes vão querer mais do que nunca experiências genuínas, com qualidade, em segurança, e enquanto a atividade não retoma, e infelizmente na área de meetings e incentives e nos eventos em geral vai realmente demorar ainda algum tempo, há que transformar isto num desafio, ou melhor, agarrar o desafio e transformar isto numa oportunidade. Oportunidade para pensar fora da caixa. Então, se nós temos sido desafiados, nós, agentes de incoming, DMCs, ao longo das décadas, sempre em acompanhar a evolução,
inovar, e temos que ser ainda mais criativos. Temos que descobrir novos locais, criar novos produtos, precisamos acompanhar estas tendências e melhorar tudo o que possamos para manter a tal linha de evolução como sempre fizemos. E temos que aproveitar este cruzar de gerações. Eu estive a contar-vos curiosidades do século passado, mas nós precisamos de aprender uns com os outros. Eu quero aprender com os mais novos. E então este cruzar de experiências pode realmente, e face à noção da realidade que vivemos agora, é fundamental e leva-nos ao tema que também ainda há pouco foi falado e que é tão premente nos dias de hoje. Nós temos que elevar a sustentabilidade para uma realidade do nosso dia-a-dia. E ter em conta os seus 3 pilares, portanto, o económico, o social e o ambiental. Precisamos de perceber como é que isto entra na nossa vida do dia-a-dia, como cidadão, como turista, como empresário, enfim, em tudo aquilo que nos rodeia. Nós temos que conseguir transformar efetivamente, não numa moda, numa tendência, mas sim numa realidade e que ajude a trazer ao de cima o que o ser humano tem de melhor. Ou seja, temos que desenvolver energias, aliar as emoções, que já vos falei, o orgulho no destino que vendemos, na marca Portugal, aliar aos tais valores que sustentam os bons relacionamentos comerciais, valores de ética, transparência, lealdade, e assim conseguimos realmente continuar a ser uma mais-valia, pois tanto para a recuperação económica das nossas próprias empresas, como para a ajuda importante que daremos à recuperação da própria economia do nosso país. E mantemos, claro, o foco no cliente. O turismo é um negócio de pessoas para pessoas, é realmente uma atividade incrivelmente inclusiva, pois todos nós damos o nosso melhor para todo o tipo de clientes. Todos os clientes são diferentes, todos os clientes são importantes, e não há nada mais gratificante do que nós recebermos um comentário quando, no final de um projeto, quando o cliente regressa ao seu país, quando nos despedimos do grupo no aeroporto. Não há nada mais gratificante do que ouvir estas palavras. Portugal realmente é fascinante. Esta viagem ultrapassou as nossas expectativas. Já estivemos em tantos locais e esta experiência foi a melhor de sempre. É isso que nos move para realmente continuarmos a dar o nosso melhor e garantir a criação de valor.
Ora bem, vou terminar com um convite. Ponderem trabalhar numa DMC. Ajudem a dar continuidade à mais-valia que somos para a imagem de Portugal e para a nossa economia. Não precisam saber da datilografia. E vão descobrir como ninguém o país incrível onde vivem. Quem sabe, até visitar clientes em locais com 20 graus negativos. Aqui entre nós, eu suporto melhor os 20 graus negativos na Suécia do que aqueles 40 e tal graus nos passadiços do Paiva em agosto. Portanto, é um detalhe da minha personalidade que ajudou a desenvolver a minha atividade naqueles países sem grande sofrimento. E de uma coisa tenho a certeza, farão tudo isso com uma enorme paixão. Muito obrigada. Muito obrigado. Paulo, muito obrigado. Imagino com um convite destes, a quantidade de pedidos, nem que seja para estágio, que vai receber dos nossos estudantes, imagino eu. Mas agradeço imenso, foi muito interessante a sua apresentação. Como estamos a ficar um pouco atrasados, eu passaria a palavra diretamente para os nossos estudantes que queiram colocar questões. Já temos aqui Gonçalo, portanto vou já dar a palavra ao Gonçalo, por favor. Pode ativar o som. Boa noite, antes de mais boa noite. Eu ia pedir desculpa e ia pedir se calhar primeiro quem quisesse fazer perguntas à doutora Paula que fizesse, porque eu gostava de fazer uma ao Dr. Frederico, que surgiu entretanto, então se ainda houvesse oportunidade. Vamos aguardar um pouco. Sim, está bem. Obrigado. Vamos aguardar então um pouco. Quem é que quer participar então com questões para a doutora Paula, por favor? Por favor, tratem, devem ter percebido pela minha apresentação que eu sou uma pessoa muito de emoções e informal, portanto tratem por Paula. Obrigado. Então, estudantes da ESTE, uma questão para a Paula Antunes, por favor. Não há curiosidades? Não há, estão completamente esclarecidos? Vá lá, quebrar o gelo que foi aqui falado nesta comunicação. Quem avança? Já é tarde. Também estive aqui um bocadinho como contadora de histórias. Então. Até posso fazer uma sugestão, que é, se não tiverem nenhuma pergunta agora, mas depois se surgir, falam com o professor João Reis e enviam depois por e-mail e eu terei todo o gosto em responder. Sim, se não há mais ninguém, eu entretanto faria pelo menos uma questão à Paula, se me permite. Em termos de concorrência, as tecnologias, foi hoje aqui tão falado, a questão das tecnologias, aplicativos, apps que possam eventualmente começar a tentar entrar no mercado de grupos com a possibilidade dos grupos escolherem um pouco à medida aquilo que procuram. Isto é problemático para vós ou isto não tem expressão nenhuma? Não tem ainda essa concorrência efetiva aqui em relação à vossa empresa? O que é que me tem a dizer sobre isso, por favor? É pertinente a questão, claro. No caso da minha agência, realmente não sinto ainda muita pressão nesse sentido, talvez porque também me especializei em determinado tipo de eventos que englobam uma quantidade tão grande de detalhes que depois nós acabamos por nos tornar uma mais-valia na organização desses grupos, porque permitimos otimizar o tempo de quem está a planear a sua viagem, seja uma conferência, seja um incentivo. Claro que já existem empresas que
contrataram o seu próprio organizador de viagens para estar dentro da empresa e depois poder fazer todos esses contactos e não utilizar os nossos serviços. Ainda assim, muitas vezes acabamos por ser contactados. Porquê? Aquilo que eu falava há pouco do conhecimento do destino é muito importante no detalhe, porque se um cliente que está em determinado país quer fazer só um city break em Lisboa, com uma situação muito objetiva de uma reserva de um hotel e só transferes, pronto, é muito básico, se calhar consegue facilmente fazer as reservas. Ainda assim, se tiver essa atenção ao detalhe e se quiser trazer mais valia, vai pedir a nossa opinião sobre o hotel ou o restaurante que deverá utilizar. Quando o propósito da viagem abarca ainda um maior número de detalhes, é aí que nós ajudamos na rentabilização do tempo, porque a sensibilidade, por exemplo, para a distância entre os vários locais e o detalhe dos programas e realmente essa exigência de tudo corresponder ao planeamento e à expectativa, como nós estamos localmente com o domínio total da situação, continuamos a ter esse nível de preferência. A concorrência não deixa de existir, mas se calhar basta uma experiência não correr tão bem para depois, na próxima vez, voltarmos a ser procurados. Ok, muito obrigado. Então, não sei se alguém quer colocar alguma questão. Só então o Gonçalo. Então, Dr. Frederico, por favor, uma questão para si então. Obrigado. Então, a minha questão vem no seguimento de que eu tenho um amigo meu que trabalha numa consultora, ele está inserido num departamento que trata única e exclusivamente das viagens corporativas dessa mesma empresa. E eu gostaria de perguntar, sendo que existem cada vez mais empresas, principalmente empresas grandes, que são aquelas que representam o maior volume de viagens, ou seja, também monetário, no que diz respeito a viagens corporativas, que já têm esses próprios departamentos dentro da empresa, têm sistemas de gestão, muitas das vezes, que também ajudam nesse sentido. E sendo que nós também sabemos que aquilo que difere a abordagem destas empresas para com a vossa é que vocês são especialistas na matéria, enquanto eles não são, aquele não é o core business deles, no vosso caso é. Eu gostava de saber de que forma é que vocês mostram a vossa proposta de valor perante o cliente, de forma a que ele vos escolha a vocês em prol de criar este tipo de soluções. E fazendo minhas as palavras da Travel Story, eu não quero voltar ao tempo dos autoelogios também, mas sim perceber qual é que é a abordagem prática perante clientes que já existem dentro da vossa empresa, como também aqueles denominados prospectos que vocês querem alcançar. Gonçalo, desculpe, esta segunda parte, eu não sei se acho que não ouvi bem ou não percebi bem. A primeira parte da pergunta percebi perfeitamente, já vou responder. Essa segunda não pode só... Eu disse apenas que, pronto, fazendo minhas as palavras da Travel Store, eu não quero voltar também ao tempo dos autoelogios, ou seja, em que estamos aqui a dizer porque somos especializados, somos isto, somos aquilo, não. Eu queria perguntar qual é que é a vossa abordagem prática perante os clientes que já existem na empresa e aqueles que vocês querem alcançar. Mas a abordagem prática, em que sentido? Do que nós prometemos? Ou seja, numa primeira reunião com o cliente, em que tem uma abordagem no sentido de angariá-lo, como é que vocês agem, como é que vocês se diferenciam e como é que vocês o conquistam? É nesse sentido. Eu tenho que ser sintético, senão vocês não... Claro. O fim de semana não começa. Mas obrigado pela pergunta, Gonçalo. Portanto, sobre o primeiro aspecto, eu... Pronto, há pouco, quando apresentei, fiz aquele meu documento, tentei sintetizar um bocadinho as nossas áreas de intervenção. De facto, nos clientes, cada vez mais, não é cada vez mais, em grandes empresas, há inclusive a figura do gestor de viagem, o travel manager, que fica normalmente inserido na área de compras ou nas áreas financeiras. Isso para nós é ótimo porque
temos um interlocutor ou uma interlocutor que valoriza a nossa intervenção, com quem falamos a mesma língua, digamos. São pessoas também especialistas do lado do cliente, que vão saber bem apreciar e avaliar o que nós fazemos. Porque às vezes, quando não é o caso, pode tornar o tema mais difícil. Mas portanto, nós o que propomos aos clientes é, de facto, disse bem, eles têm o seu core business. Uma consultora falou de consultoras, nós, se calhar é uma das clientes nossas, porque nós temos algumas consultoras conhecidas nos nossos clientes. Eles têm que se focar no seu negócio e nós o que propomos é eles subcontratarem completamente, confiarem em nós para defender o seu interesse, portanto, para pegar no seu orçamento e geri-lo da melhor maneira possível. E, portanto, há aqui uma intervenção de gestão, como eu disse, mas também essa intervenção de gestão não pode funcionar se não houver também uma intervenção no processo de reservas, na logística do dia-a-dia das viagens, que funcione muito bem. E, por fim, a tal capacidade de assistir o viajante em qualquer momento das suas deslocações. Portanto, é assim, muito genericamente, é propor que o cliente se liberte da preocupação de viagens, que é muito importante em muitas empresas. Nós temos, por exemplo, uma preocupação enorme, que é com as seguranças dos nossos sistemas de informação e a estabilidade dos mesmos, em termos informáticos, porque se por acaso houvesse um problema em que o acesso aos nossos serviços fica interrompido, nós podemos pôr em causa, não tanto agora, durante esta pandemia, não é? Nós estamos aqui, isto é um parênteses, vamos esquecer esses parênteses, espero eu, rapidamente, mas podemos pôr em causa o bom funcionamento de grandes empresas. Estou a pensar, pronto, em mente, algumas delas são empresas portuguesas multinacionais que contam connosco para fazer funcionar toda a logística das suas deslocações, porque muitas vezes até envolve missões junto dos clientes. Referi uma consultora, a consultora tem constantemente consultores em missões nos clientes e se por qualquer motivo não conseguem reservar viagens, alterar viagens, aceder aos nossos serviços, pode pôr em causa o seu negócio. Portanto, temos aqui, de facto, muitos cuidados nesse sentido. Portanto, como é que fazemos? Na segunda parte da sua pergunta, nós temos uma preocupação constante, que é como é que... Uso um termo que eu uso muitas vezes, que é o autoelogio. Isso acabou, de facto. Os tempos de dizer eu sou bom, uma empresa que diz eu sou bom, não funciona, não dá, porque não podemos dizer que somos bons, nós temos que demonstrar de forma tangível porque é que somos bons, onde é que acrescentamos valor, e isso é o que nos preocupa, que de facto quando chegamos junto do cliente é tirar uma fotografia, entre aspas, da realidade do cliente e depois perceber onde é que podemos acrescentar valor, lá está, resolver os pain points, as dores que o cliente tem, e assim ele apreciar o que nós temos para lhe propor. Portanto, temos uma abordagem um bocadinho como um consultor também, é perceber bem a realidade do cliente, evidenciar onde é que podemos ajudar mesmo verdadeiro o cliente, e depois é a tecnicidade comercial que temos que pôr em prática, não é? Porque, de facto, conquistar um cliente é um processo difícil, porque, felizmente, temos concorrentes, graças a eles é que também tentamos ser cada vez melhor, não é? Mas eles muitas vezes passam-nos à frente, porque são hábeis no processo comercial e pronto. E só para acabar, a virtude fundamental é humildade. Isso é um valor que nós cultivamos muito dentro da nossa empresa. Estamos sempre a aprender. E o que é válido hoje, amanhã já não é. E temos de sempre pensar como é que eu posso fazer de maneira diferente, como é que eu me posso reinventar. Muito obrigado pela resposta. Muito obrigado também. Eu já sei que já há alguns alunos que estão a começar a sair porque vão ter aulas já de seguida. Eu próprio também vou ter aulas já de seguida.
De modo que queria agradecer a todos os participantes, naturalmente aos oradores, sobretudo também à APAFT, mais uma vez, e queria explicar que na próxima terça-feira haverá uma sessão, a última sessão deste ciclo, que terá como orador o Dr. Paulo Almeida, que é o diretor do operador Solférias, e que vai falar sobre a operação turística, e depois também o Dr. Carlos Batista, que é empresário também da rede Best Travel, que vai falar sobre o retalho na perspectiva outgoing, e portanto convido todos também a participar, e queria agradecer mais uma vez a todos, e vou dar por encerrado. Não sei se alguém quer fazer algum comentário. João, peço só para, já não havendo mais questões nem mais debate e como estamos a acabar, só para avisar todos os presentes que na próxima semana não precisam de voltar-se a inscrever, e para usarem o mesmo link que tiveram como resposta da plataforma a quando da primeira inscrição, porque só, portanto, mesmo para a emissão do certificado por parte da APAFT, eles necessitam, e a contabilização da presença é para todos vós feita através do link pelo qual se inscreveram, que vos identifica. Quem veio à conferência há de ter reparado que vem outro nome quando utilizar um link de um colega ou de um amigo, ok? Portanto, era só fazer esta ressalva e também agradecer a todos. À Paula, o meu muito obrigado também, é sempre um prazer ter-te na EST, depois de tantos anos que já nos conhecemos, é a primeira vez que estamos a partilhar uma sessão destas. É um enorme prazer, muito obrigado, e também ao Frederic, porque também já trabalhámos juntos em tempos muito idos, e foi sempre um prazer nos tempos da APAFT Forum. O Frederic era o vice-presidente da área da formação, e foi um prazer também, portanto muito obrigado também, e a toda a APAFT uma vez mais. Até terça-feira. Obrigado, João, desculpa. Até terça-feira. Muito obrigado a todos. Obrigada eu, a todos, boas aulas. Os alunos vão respondendo pelo bate-papo, não é? Mas certamente muitos deles gostariam também de agradecer. Alguns já fazem comentários aqui no bate-papo. Quer dizer que estão satisfeitos por assistir a este ciclo de palestras. Obrigado também à APAV, e vamos encontrar-nos seguramente na terça-feira, se tudo correr bem. Até lá. Uma boa tarde para todos.